Olá, galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos agora para mais uma aula de Química. A gente vai ver aqui modelos atômicos. Iniciando pelo modelo de Dalton, mas relembrando o que Demócrito, lá na Grécia, havia pensado sobre o átomo, que é muito importante. Demócrito ele não desenha, ele não faz um modelo. Na verdade, a, a sugestão de átomo que surge lá na Grécia é um pensamento filosófico, Ele começa a refletir e pensa no seguinte: se a gente fosse partindo a matéria, digamos um pedaço de papel, e fosse cortando ele ao meio, e cada metade a gente ia cortando ao meio, mesmo que a gente tivesse instrumentos microscópicos muito eficientes para recortar, a gente chegaria numa partícula tão pequena desse papel, que seria impossível dividi-lo em partes ainda menores. Então, é daí que surge a palavra átomo, que significa não divisível, tá? Mas aí o primeiro cientista a formular, um modelo de átomo foi Dalton. Para ele, o átomo seria da seguinte forma: seria maciço, como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca com uma bola de gude, uma bolinha de gude, e seria indivisível. Ele não se quebraria, ele não se fragmentaria em pedaços menores, tá? Então, para Dalton, o átomo seria maciço e indivisível, uma esfera maciça e indivisível, como uma bola de bilhar. E é aí o modelo dele, é comparado com a bola de bilhar. Bom, ele contribui para a química de forma, como é que eu posso dizer, de grande valor, tá? Até porque essa história de átomo ficou esquecida por muito tempo, então ele acaba resgatando, ele acaba formulando uma ideia de modelo de átomo. Isso aí é muito importante mesmo com todos os equívocos, e tem outras contribuições. Por exemplo, ele diz que átomos do mesmo elemento químico, eles são todos idênticos entre si, não é? E aí, átomos de mesmo tamanho, eles são do mesmo elemento químico, e que de tamanhos diferentes vão ser de elementos químicos diferentes. Isso aí, embora hoje seja muito óbvio, na época ninguém tinha falado de átomo desta maneira. Então, Dalton, foi um cientista muito importante na evolução da história atômica, tá ok? Agora o modelo de Thomson, tá? Thomson ele realizou alguns experimentos. Um deles foi, aqui estava um molinete, com um rolamento. Ele colocou dentro da ampola, e aí quando existia a emissão de raios catódicos, esses raios catódicos eram produzidos por esse polo aqui chamado cátodo. Aí é por isso que é chamado de raios catódicos. E aí ele se dirige, ele sai do cátodo e se dirige ao ánodo, que é o polo positivo. E aí quando ele passava por aqui, esse molinete ele girava, o que fez Thomson concluir que os raios catódicos eram constituídos de matéria, tá? Outra coisa que ele percebeu é que os raios catódicos, eles, quando se chocavam sobre um aparato, eles produziam uma sombra aqui na ampola, tá? E aí ele conclui que os raios catódicos eles se propagam retilinhamente, tá ok? Que nem a propagação da luz, se dá em movimento retilíneo. Outra coisa é que quando ele coloca os raios catódicos sobre a ação de um campo magnético, ele percebe que quando o campo magnético ele está carregado negativamente, é um polo negativo, se aproxima aqui do experimento onde há a produção de raios catódicos, esses raios eles se repelem, e quando ele coloca um campo magnético carregado positivamente, aí os raios catódicos eles são atraídos por esse campo magnético positivo, o que faz Thomson concluir que os raios catódicos possuem uma carga elétrica, e nesse caso é uma carga elétrica negativa.
tá? E aí, né, essas conclusões o fazem desenhar um novo modelo atômico diferente do de Dalton. Para ele, né, o átomo seria da seguinte forma: o átomo em si ele seria carregado positivamente e na sua superfície estaria impregnado os elétrons, tá ok? Assim equilibraria a carga e deixaria o átomo em um estado neutro. Então, repetindo, o átomo seria positivo, mas ele seria maciço e os elétrons estariam sobre a superfície desse átomo. Aí este modelo, devido aos elétrons estarem aqui na superfície, foi chamado de modelo do pudim com passas, né? De pudim com passas, porque lembrava os elétrons aqui impregnados na superfície, lembra as passas de um pudim de passas, tá ok? Então o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas e ele é dessa forma, tá ok? Posteriormente, um cientista neozelandês chamado Ernest Rutherford, junto com seus alunos de universidade, ele fez o seguinte experimento, né? Ele pegou uma certa quantidade de polônio, que é um elemento radioativo e emitia partículas alfa, que tinha carga positiva, colocou aqui, né, numa caixa aqui cúbica de chumbo, assim não permitia que a radiação se espalhasse e sim saísse apenas através de um orifício de forma retilínea, tá? E existia um aparato aqui que quando a radiação tocava o material, emitia uma luminescência, tá ok? Então, o que é que aconteceu? Quando ele bombardeou a placa de essa lâmina aqui, que é uma lâmina fina, muito fina de ouro, como se fosse um pedaço de papel A4, né? Então, quando ele bombardeia com a radiação alfa, o que é que ele observou? Grande parte da radiação tocava o fim do aparato aqui, tá ok? Aí ele conseguia enxergar a luminescência aqui produzida pela radiação. Mas ele percebeu que pequenos fragmentos aqui da radiação alfa foram espalhados, né? Foram tipo defletidos pela lâmina de ouro, de forma que eles não se prolongavam de forma retilínea. Então, ele pensou o seguinte: o que é que faz grande parte da radiação passar direto pela lâmina de ouro, não é? E o que é que faz pequenas partes dessa radiação se desviar? Então ele desenha um novo modelo, tá? Mas antes de falar do novo modelo de Rutherford, o que é que estava acontecendo, né? O que foi que ele concluiu? Bom, aqui essas bolinhas aqui, ó, seriam a lâmina de ouro, tá ok? Então, quando os raios passavam e não tocavam essa esfera aqui amarela, então não havia desvio, ó, quando não toca, tá? O feixe, né, de radiação alfa passava direto. Então, grande parte desse feixe passava direto, produzindo essa iluminação aqui, ó, tá? Quando parte da radiação tocava essa esfera amarela, se desviava, né? Isso aqui já era a explicação dele. Ou seja, o átomo dele, o modelo atômico dele já é diferente do modelo atômico de Thomson, tá? Para ele, o átomo agora ele não é mais maciço, tá? O átomo, na verdade, ele vai possuir um núcleo, aí esse núcleo é maciço, e como ele repele cargas positivas, é porque ele também é positivo. Então, para Rutherford, o átomo é formado de um núcleo positivo e ao redor desse núcleo, tá, existem elétrons circulando o núcleo. Essa região onde os elétrons estão circulando o núcleo é chamado de eletrosfera, tá ok? Então, para Rutherford, você tem um modelo atômico onde os elétrons são periféricos a um núcleo maciço, tá? Os elétrons estão numa região
vazia, tá ok? Enquanto que o núcleo do átomo é maciço. Aí é por isso que quando os raios passavam por aqui pela eletrosfera, eles não se desviavam. Enquanto que quando tocava no núcleo, sofria desvio. A Rutherford, ele diz que os elétrons eles ficam circulando ao redor do núcleo, tá? Só que para a época, né, como se conhecia a física clássica, que era a física de Newton, se o elétron ele começar a girar aqui, ele vai começar a gastar energia, e como ele é negativo e o próton aqui é positivo, ele vai girando, tá, de forma elíptica aqui e se encontra com o núcleo e aí ele desaparece, entra em colapso. Então Rutherford não foi capaz de explicar essa questão. Outro detalhe é que o elemento, aliás, o modelo atômico de Rutherford é conhecido como o modelo planetário, porque o núcleo lembra o Sol e os elétrons aqui na eletrosfera vão lembrar os planetas do nosso sistema solar. Bom, então para aprimorar, né, para tentar explicar como é que os elétrons ficam em órbita ao redor do núcleo do átomo, surge Bohr, tá? E aí Bohr ele tenta explicar da seguinte forma: ele diz que não dá para explicar partículas subatômicas, com o comportamento de partículas subatômicas com a física clássica. Na verdade, como já existe os trabalhos, né, de Planck e de Albert Einstein, fortalecendo a física quântica, então ele, para desenhar, né, para fazer um modelo, um novo modelo atômico, ele se baseia nos estudos de Albert Einstein e Planck. E aí ele diz o seguinte: ele fala que os elétrons eles estão, tá, em níveis de energia. Cada elétron possui uma quantidade de energia e aí, por exemplo, eles estão distribuídos em níveis. Aí o nível 1 comporta uma certa quantidade de energia e aí esses elétrons que têm essa quantidade de energia ficam aqui em órbita, tá? E o elétron do nível 2 vai ter uma certa quantidade de energia e vai ficar aqui. Quanto mais longe do núcleo, mais energético é o estado do elétron. E ele explica outra coisa. Quando o elétron ele ganha energia, ele salta da camada que ele está para a camada seguinte, ou seja, do nível que ele está para um nível posterior. Então, se o elétron está aqui no nível 2 e ganha uma certa quantidade de energia, ele pode pular para o nível 3 ou até para o nível 4. Quando ele volta, se ele ganha energia, ele salta de camada, né? Salta de nível. Se ele perde energia, ele vai ter que devolver essa energia. E aí ele devolve em forma de fóton, né? De luz. Aí é nisso que se baseia os fogos de artifício. São vários elementos ali, cada elemento desse emite um certo tipo de coloração. Então o que acontece? Eles recebem energia, aí o elétron salta para um nível, né, mais alto. Quando o elétron ele deixa de receber energia, ele volta para sua camada de origem e emite energia em forma de fóton, que é aquela luz lá dos fogos de artifício, tá ok? Bom, o modelo de Bohr aqui, até então, só tem elétrons aqui circulando a eletrosfera, né, em níveis energéticos, que são até as camadas, né, são 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, ou nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no núcleo a gente tem os prótons. Os nêutrons vão surgir depois, com Chadwick, tá ok? Então, o modelo que a gente estuda no ensino médio vai ter prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons circulando na eletrosfera. Posteriormente, os estudos de Sommerfeld, Schrödinger, principalmente de Broglie e Heisenberg, eles contribuem para a formulação de um modelo que seria o que a gente chama de modelo atual, tá ok? Aí tem as questões dos orbitais, que aí a gente vai usar essas coisas dos orbitais para achar, né, o elétron, porque o orbital, segundo Sommerfeld, seria
a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron, tá? Então a gente vai estudar os números quânticos numa próxima aula, e aí esses números quânticos servem para determinar uma localização possível de onde se possa encontrar os elétrons. Bom, gente, a minha aula de modelos atômicos ficam por aqui, tá? Não deixe de se inscrever no canal, comentem, tá? O que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar das aulas. E é só isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.